Hoje foi um dia, no mínimo, muito emocionante, né? Final de Copa, trouxe um tema aqui que tem um pouco relação com essa final. Eu gostaria de você pode sentar, né? Vamos se sentar, vamos ficar à vontade. A palavra do Senhor hoje vai ter como base dois textos, de Mateus e outro de 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 25. A grande final. Primeiramente, quero saber quem estava assistindo a final hoje do. Quase ninguém, né? Confesso que eu fiquei prendido naquele jogo hoje, ó. Foi emocionante, gostei mesmo. Olha que eu não sou muito de assistir jogo, não. O pessoal até brinca comigo, né? Porque você sabe que eu sou vascaíno, né? Aí o que acontece, né? O pessoal fala assim que eu não tenho motivos para gostar de jogo mesmo, né? Pois é, rapaz, ó. O pessoal fica bagunçando comigo. Mas bora levar pelo lado bom, né? Das coisas, né? O torcedor vascaíno, ele não abandona seu time. Eu estou 44 anos sofrendo e ainda sou vascaíno. Não abandono. Somos fiéis. Brincadeira à parte, né, irmãos? Vamos, né, aqui na palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos, né, lessem aqui na tela e projetasse aqui o Mateus, capítulo 24 e o versículo 13, para a gente iniciar a nossa reflexão nesta noite. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em 1 Coríntios, o capítulo 9, agora, 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 24 e o 25. Vamos ler todos, irmãos. Vamos juntos, vamos lá. Vocês não sabem que, de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós. Amém. Só feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai que está no céu, na tua presença, Senhor, estamos aqui para te agradecer, para te exaltar, glorificar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Tu sempre tens estado conosco. Não deixe, Senhor, a gente ficar sem a tua presença, ó Pai. Nós possamos refletir hoje, nesta noite, com a tua palavra. E eu peço também, Senhor, que tu me uses como instrumento em tuas mãos. Que eu possa falar apenas aquilo que teu Espírito Santo ordenar que eu fale, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, irmãos, né? Como nós já adentramos aqui no início da mensagem, o texto fala sobre prêmio, competição, salvação, e a gente faz um paralelo com essa Copa que acabou hoje, né? A gente pode perceber, né, que de 4 em 4 anos, né, praticamente o mundo ele para assistir esse campeonato, esses jogos. E aí, né, irmãos, a gente vê muitas pessoas, né, criando expectativa, outras viajam para lá, as pessoas se alegram, as outras choram, né? Choram muito quando perde, quando vê uma derrota. E a gente tem muitas coisas para analisar nesse paralelo com a palavra do Senhor. Por exemplo, né, os jogadores eles passam por uma vida regrada de treinamentos, de dieta, treinos exaustivos, dietas restritas, e muitas vezes tem que viajar longe de família e tal. E tudo se implica, né, irmão, para obter um resultado positivo, vamos dizer assim, né? E tudo isso que eles passam é para disputar apenas cerca de 90 minutos de jogo. 90 é quando tem prorrogação ali, né? Mais 15, 15, 30. E às vezes vai para a penalidade máxima, né? Que é os pênaltis. Onde tem que ser decidido ali quem vai ser o vencedor. Nações inteiras estão nesse clima. De choro, de gritos, de torcida. Vitórias que tornam as pessoas mais felizes e levam o título para
as suas devidas nações, né? Quem ganha, leva, né? E aí, derrotas também, né? Que, muitas vezes, né, se transforma até em traumas. Eu mesmo confesso para vocês que eu nunca superei os 7-1. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Quando eu paro para pensar, fico, meu Deus, como coube tanto gol naquele jogo. Saiu humilhado de lá, Brasil. Mas enfim, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Essa é a lei da natureza, né? É a naturalidade das coisas, né? E agora nós temos nisso tudo, irmão, um choque de realidade. O que tudo isso e por quê? O que acontece aí de 4 anos? Sem falar que nós sabemos que antes tem como que é? Eliminatórias, né? Então, assim, é um esforço grande para aquela equipe chegar a ser classificado. E aí depois vem mais ainda alguns anos de espera e tal. E aí quando chega a hora do vamos ver, aí, meu irmão, o coração vai a mil, né? E tudo isso para quê? Para ganhar um título, que é muito importante. Por exemplo, né, eu estava, né, analisando hoje, né, se nós tivéssemos ganhado o Hexa, olha, como é que nós não estaríamos hoje, né, felizes, né? Isso faz parte do ser humano, passar por um momento de felicidade. E tudo isso é para trazer essa felicidade. Agora, o mais interessante, e que nós devemos, né, nos atentarmos para isso, é que o prêmio dessas competições são dinheiro, são o que mais? Vamos elencar aqui algumas. Fama, né? Fama, uma fama passageira, o que mais? Título, né? Título, que é o campeão, o vice-campeão, né? O terceiro lugar. O que mais? Uma taça, né? Uma taça de ouro que está em jogo, e que aquela taça ali, irmãos, ela vale uma nota. Quem sabe o peso daquela taça original ali, irmão Adriano? Me auxilia aí, que eu não sou muito bom de futebol. 6 quilos. 6 quilos aproximadamente de ouro puro, né? Olha aí, irmão. É ouro, né? E é interessante, irmãos, é legal. Assim, eu fico vislumbrado com as coisas que o ser humano cria. Porém, devemos, né, ter apenas uma questão que ia ser analisada. Tudo isso é passageiro, né? E aqui, né, a gente entra de fato na palavra do Senhor, porque nós estamos em um campeonato, irmãos. Nós estamos numa corrida. Vocês têm noção de que eu tenho uma sobrinha que, quando acontece alguma coisa de errado assim no mundo, né? Por exemplo, né? Aconteceu um fato desagradável, no mínimo, né? Nojento, vamos dizer assim, né? Essa semana, envolvendo, né, a igreja, vamos dizer assim, né? Pseudos fatores, né? Que isso acaba escandalizando, né, o nome da igreja. Mas sabemos, né, que existem muitos lobos em pele de ovelha, de cordeiro. E a palavra do Senhor fala que ai daqueles por onde vem o escândalo. E com Deus ninguém se brinca, né, irmãos? Com Deus, a palavra do Senhor fala que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Isso é uma lei moral do universo, de Deus. Deus não está com os seus olhos fechados. Às vezes, a justiça, no nosso ponto de vista, atrasa um pouco, tarda, mas na verdade ela vem na hora certa. Então, né, falando da minha sobrinha, ela sempre fala para mim um linguajar que eu acho interessante. Ela fala o seguinte: quando acontecem essas coisas desagradáveis, escândalo, né, que envolve a igreja, muitas vezes as pessoas já não estão mais querendo vir para a igreja também. Aí sempre ela fala para mim o seguinte: ei, tio, nós estamos nas finais já, né? Nós estamos nas finais, usando, né, o linguajar futebolístico, né, para dizer que nós estamos nos últimos dias. E como, né, a mensagem do Senhor nessa noite é um despertamento para você não esmorecer, para você não ficar para trás,
para você não ir por outro caminho, para você e eu não irmos para o time errado. Nós temos que entender que, de fato, nós estamos vivendo as finais já. As pessoas às vezes me perguntam, né, o que falta, então, para o apito final? O que falta, irmãos? A palavra do Senhor fala que ela nos dá vários sinais, né, e a maioria deles já se cumpriram. E é interessante que um dia desse eu estava conversando com outro irmão de uma outra denominação e ele estava desviado, ele. Aí ele falou assim para mim, mas, rapaz, esse negócio de acreditar tá demorando muito, não sei se vem mesmo, não sei se Jesus vai voltar e tal. Aí eu falei para ele essa passagem dos sinais, né? Aí ele falou, mas irmão, guerra sempre teve guerra. Terremoto sempre teve terremoto. Filho contra pai sempre teve. Irmão contra irmão, primeiro exemplo foi de Caim e Abel. Então, o que falta mais? Aí a gente pega, só para entrar aqui no clima de análise de o porquê a diferença daqueles sinais da época para hoje é importante a gente ficar de olho atento, porque nunca, o pessoal, por exemplo, vamos falar de guerra aqui, ó. Nós tivemos duas grandes guerras, né? A primeira e a segunda. Denominaram ela de guerras mundiais. Mas eu pergunto para vocês, envolveu todo mundo? Todos os países envolveu? Não, né? E a gente pode notar uma diferença muito grande também hoje em dia, irmãos, que as guerras hoje, elas estão acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. A intensidade dos sinais está sendo maior. Então é por isso que quando a gente, né, ouvir os rumores de guerras, de terremotos, maremotos, de tsunamis, realmente ainda não é o fim. Mas vamos ficar atentos à intensidade como isso está acontecendo. O outro sinal é quando a palavra do Senhor for pregada a toda criatura. Só aí então virá o quê? O fim. Aí eu pergunto para os irmãos, com a tecnologia que nós temos hoje, redes sociais, internet lá no meio do mato a gente tem internet hoje. Está difícil alcançar as pessoas com o evangelho? Não está, irmão. Hoje até o índio, quem acompanha na internet sabe que tem uns índios que são blogueirinhos, né? Vivem fazendo, né, live de iPhone, estão lá na aldeia deles, mas tem lá internet para eles. A gente não pode, né, fechar os olhos para esse fato, que a propagação da palavra do Senhor está indo muito rápido, irmão, muito rápido mesmo. Daqui uns dias, ninguém pode alegar que nunca ouviu falar do amor de Jesus. Ninguém vai poder alegar que nunca ouviu sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Pois então, né? E aí essas duas leituras de Mateus e Coríntios, elas nos chamam a atenção para muitas coisas que a gente vai agora ver em alguns tópicos que eu relacionei aqui com os irmãos. Em primeiro lugar, a gente já viu, né, que todos nós, sem exceção, estamos, né, em um campeonato. Né? Eu já falei aqui para os irmãos, e a gente tem que se perguntar, só existe dois lados. A pergunta é, que lado que nós estamos jogando? Em que lado que nós estamos? Lembrando que a gente deve encarar a nossa salvação primeiro como uma situação individual. Eu não posso salvar ninguém pode me salvar, a não ser eu mesmo crendo na palavra do Senhor. Que crê e for batizado será salvo, mas isso é individual. E quando eu falo salvação individual, eu estou falando em todos os aspectos. É claro que aqui a mensagem é focada para a nossa eternidade. O nosso foco aqui, nossos olhos aqui estão na eternidade. Viver eternamente com o Senhor Jesus. Mas a salvação é individual em todos os momentos.
Eu pergunto, quem é que vai colocar uma cerca elétrica na sua casa para fortalecer as seguranças, se não for você? Vai chegar lá alguém e falar, irmão, se eu deixo instalar aqui a cerca elétrica para proteger mais o Senhor? Não vai, irmãos. Quando a gente quer correr atrás de um conhecimento de uma determinada área, ninguém vai estudar por nós, irmãos. É nós que temos que meter a cara e enfrentar os desafios. Então, quando eu falo a salvação individual, é em todos os sentidos, nessa terra enquanto nós estamos vivendo, e principalmente na eternidade. Se você quer passar a eternidade com Deus, vivendo uma vida onde não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais briga, não vai ter inveja, não vai ter ranger de dente, não tire os olhos da eternidade. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando fala em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O primeiro tópico da nossa mensagem, reflexão, irmãos, tem a ver com a convocação de Deus. A convocação de Deus. Eu coloquei aqui o princípio do chamado. Nenhum jogador de elite chega a uma determinada seleção, irmão, por acaso. Não é verdade isso? O Messi não está lá na seleção da Argentina de graça, não. Ele conquistou aquilo ali. Vamos dar um mérito para ele. Muitos outros, né? Cristiano Ronaldo, esses que foram campeão hoje, né? Também estão lá, deram, né, de tudo, o melhor de si. Eles mostraram que queriam estar ali e foram convocados por um técnico, por uma comissão. E assim, a diferença entre um técnico chamar um determinado jogador que está em alta, que está no auge, como nós costumamos dizer, é totalmente diferente do método que Jesus chama para fazer parte desse time. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz em João, o capítulo 15, o versículo 15. Não foste vós que me escolheres. Pelo contrário, eu vos escolhi. Todos nós que estamos aqui, irmãos, nós somos escolhidos de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Todos nós que estamos aqui nesta noite somos escolhidos por Deus. Não fui eu que escolhi o meu filho, o irmão Oséias, para fazer parte desse time aqui. Isso aqui é um time. Isso aqui é uma equipe que está travando as suas lutas nessa terra passageira, mas com foco na eternidade. Muito bem. Então, você não está hoje aqui por capricho do destino. Nem eu, nós não estamos aqui por isso aí. Você foi convocado pelo técnico dos céus. E quem é o técnico dos céus? Quem nos amou primeiro? Deus. Né? Foi ele que nos convocou. E tem a questão também, e ainda nesse tópico, uma questão de honra e farda. Quem gostaria de ganhar uma camisa da seleção brasileira original, autografada pelo Neymar? Vou levantar minha mão que eu queria. Rapaz, ninguém quer não, hein? Bota fé em vocês, viu? Neymar, né? Ah, Vini, né? Eu prefiro Neymar, eu acho legal o Neymar. Então, assim, a farda, irmão, é aquela vestimenta, é aquela, vamos dizer, aquela armadura que cada profissional veste para trabalhar, para representar um time, como no caso dos jogadores, como no caso dos cavaleiros de antigamente, eles não vestiam uma armadura. Então, aquilo ali é a farda, que identifica, que tem dá uma identidade, que muitas vezes te protege.
E é uma honra vestir determinadas fardas. Só que a farda, a vestimenta do cristão, ela, ela tem ela tem seus parâmetros. Ela não é apenas uma camisa ou um colete à prova de bala ou uma armadura, um capacete. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. E olha só o que esse texto nos diz sobre o uniforme do reino, o uniforme da seleção de Cristo. Vamos lá. Coloca aí, Colossenses 3, versículo 12. Coloque para a gente ler, por gentileza. E aí, vamos ler? Portanto, aleluia, glória a Deus. Vocês percebem aqui, irmão, que a nossa identidade, a nossa farda, o nosso uniforme não é uma questão de aparência física. É uma questão de princípios e espiritualidade. E é a palavra de Deus que, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele majora o termo, né? Ele não fala que é para a gente revestir de compaixão, de bondade, humildade. Não, ele não fala simplesmente vistam-se disso. Ele fala vistam-se como amados de Deus, de profunda compaixão, profunda bondade, profunda humildade, mansidão, paciência. E interessante que todas essas características aqui das vestes do cristão, o exemplo está no próprio Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi tudo isso aqui quando ele esteve na terra com a gente. Ele foi revestido de compaixão, bondade. Acho que não tem ninguém mais humilde do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem mais. Uma pessoa que se despiu de sua glória para habitar entre meros mortais pecadores. Um ser que lavou o pé de todos os seus discípulos, inclusive daquele que iria lhe trair. Quer mais algo para demonstrar a humildade de uma pessoa, irmão? Lavar os pés, onde a tarefa de lavar os pés, na época, era um sinônimo de você ser inferior, escravo, de servir. Mansidão e paciência. Quem olha para você no dia a dia consegue identificar de qual seleção você é pelo seu uniforme? Será se lá no mundo, no meu trabalho, no meu ciclo de amizade, no meio da minha família, em outro estado, as pessoas conseguem me ver vestido de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? É uma pergunta, irmão, que nos faz, né, sairmos daqui, no mínimo, reflexivos, pensativos. Esse é o uniforme moral espiritual que o Senhor nos deixou. Vamos nos vestir dessas características. E interessante que nesse tópico, onde Deus convoca a sua seleção, a gente tem uma aplicação prática de tudo isso aí, ó. A alegria de ser convocado, ela precisa ser visível, irmãos. Você precisa demonstrar com alegria que você faz parte dessa seleção. Eu estava, uns 3 dias atrás, estava fazendo meu momento de devocional, meu devocional diário, e eu
depois do devocional, eu abri as redes sociais para me dar aquela atualizada, né? As mensagens, as notícias. E eu sigo alguns canais que eles são curiosos, são assim, despertam nosso interesse em aprender determinadas coisas. E a primeira notícia que veio naquele dia para mim era o seguinte: hoje, cerca de 170 a 180 milhões de pessoas dormiram e não acordaram. É um número grande, né, irmãos? No mundo todo isso aí. Ó. Depois vocês pesquisam aí quantas pessoas morrem por dia. É nessa faixa. De 170 a 180 milhões de pessoas. É gente demais, rapaz. Que dormiram e no outro dia não acordaram. Por vários motivos. Acidentes, doenças, crimes, diversas situações. E nós temos hoje a oportunidade de estar aqui com fôlego de vida, vertidos, alimentados. Eu já falei para você aqui, né, para os irmãos aqui uma vez na igreja, que existem determinados cursos de formações por aí em algumas carreiras que tem um momento que o que mais você valoriza é água e descanso. Não é verdade isso? Tem uns cursos que é puxado, que você daria tudo para tomar uma água, para tomar um tempinho de 1 hora para descansar ali. Pelo menos nos que eu conheço, tem pessoas que dormem em pé. Estão cansados de tanto, que é. Mas tudo isso, irmãos, é necessário muitas vezes a gente passar para refletir o quão maravilhoso é esse nosso técnico da nossa seleção, né? Onde ele proporciona para a gente. A palavra do Senhor fala que enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando da gente. Não é maravilhoso isso, irmãos? Quem vai fazer isso com nós, a não ser o nosso Deus? Enquanto você dorme, Deus já está provendo o amanhã para você, para todos nós. E isso é motivo de você se alegrar em participar desta seleção. Isaías 61:10 diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me vestiu com as vestes da salvação. São essas vestes que todos nós devemos nos vestir, nos preparar. Cristão sem alegria, irmão, é jogador que não valoriza a camisa. Você imagina, né? Um jogador, né, desmotivado, rapaz, chega a dar até... Não é legal nem de assistir, irmãos. Eu vou ter que concordar. Eu assisto jogos, né, nacionais, vamos dizer, dos times, né, do Brasil. Meu irmão, é muito feio o jogo. É muito feio. São raros aqueles times assim, que estão no auge, né? Tem assim, um jogo assim que é prazeroso você assistir. Agora, vamos colocar aqui. O Vasco, mas vê um outro time ruim aí. Fala aí. Vasco e Flamengo, 2 times ruins. É isso? Não? O Flamengo não é ruim, não? Vasco e São Paulo, vamos ver então. Vasco e São Paulo. Jogando. Um jogo do Vasco e São Paulo é uma tragédia você assistir. Agora, assiste o jogo para um time top da Europa. Bayern Munique com o Barcelona. É outro nível, né? Chega a dar gosto. Por quê? Porque as pessoas têm motivação. Irmão. O jogador que joga triste, desmotivado, não valoriza ali a sua oportunidade. E o cristão, ele é um jogador na seleção de Cristo. Nós temos que falar da nossa seleção, do nosso técnico, da nossa pátria que está no céu, com alegria. Amém? Vamos passar aqui para o segundo tópico, que o nosso tempo está correndo. O treinamento diário é um outro tópico que eu pontuei interessante aqui nessa mensagem. É porque a palavra de Deus ali em 1 Coríntios, ela fala algumas coisas ali interessantes. Ninguém consegue um prêmio, uma vitória, se não obedecer diversos princípios. Evitar erros é um. Outro é a disciplina do treinamento.
O outro é um foco absoluto. Se você desfocar da sua meta, dos seus sonhos, é muito mais difícil você alcançar. E uma coisa interessante que a palavra do Senhor fala é que em Filipenses 3:13, versículo 14, fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. E qual é o nosso alvo? É Cristo, é a eternidade. Se nós não tivermos esse foco, a disciplina em que o apóstolo Paulo, olha só em que época o apóstolo Paulo escreveu sobre disciplina, irmãos. É antigo a questão da disciplina. Ninguém chega ao sucesso, ao pouco, se não tiver disciplina, foco, treino pesado, vamos dizer assim. E tudo isso, no versículo que eu li de 1 Coríntios 9:25, ele fala: o jogador, o corredor, ele se prepara o ano todo para uma maratona. O ano todo. É 2, 3, 4 corridas por dia. O foco dele é o pódio, em primeiro lugar. O jogador, o foco dele, a dieta que ele faz, os treinos rigorosos, o foco é a vitória. E por que nós vamos tratar aquilo que é de mais precioso, que é a nossa salvação, com desânimo, sem treino, sem foco, sem disciplina, levando as coisas, como a gente chama, né, num banho-maria, de qualquer jeito? O nosso maior prêmio, o nosso foco é a salvação, irmãos. Então, vamos, né, ter esses princípios que Paulo elenca em Coríntios 9, versículo 25, que é o treino, o foco, a disciplina e a renúncia. A renúncia. Eu lembro de uma passagem, né, que tem lá em Lucas 9, que fala: se a gente quiser seguir Jesus, nós temos que renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e partiu, né? Como diz, né, a linguagem atual. Partiu, seguir Jesus. Mas para isso você tem que renunciar a si mesmo. E é interessante nesse versículo que ele fala assim, ó: renunciar a si mesmo todos os dias, irmãos. Não é só, eu vou renunciar hoje e amanhã eu vou relaxar e vai ser minha vontade. Pronto. Se dane o resto. Não é assim, irmãos. Todo dia nós temos uma batalha espiritual. Todo dia nós devemos matar um leão, como diz o meu sogro, né? Matar um leão e correr de 2, né? Porque não é fácil. Então, se você tem essa mentalidade de Lucas 9:23, que diz: renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem não abre mão do que é passageiro não está pronto para viver o que é eterno. Tem até uma frase muito clichê que a gente ouve por aí, no meio dos coaches, que é: se você não troque um momento por uma vida, né? Não troque algo passageiro pela eternidade. E isso, às vezes, né, ao nosso olhos, o caminho parece perfeito. Mas a palavra do Senhor fala que, ao final, pode ser um caminho de morte. Né? Então, nós devemos ficar atentos em relação a isso aí. A renúncia, ela não é uma opção. Ela não é uma opção, não. É uma determinação do próprio Cristo. Ele fala: quer me seguir? Renuncie a si mesmo todos os dias. Tome sua cruz e siga-me. Eu sei que é um chamado, irmãos, no mínimo radical. Né? Você já pensou você deixar tudo para trás e seguir Jesus? É radical, não é para qualquer um. Nós devemos ter em mente que só conseguimos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. O próximo item está
Já estamos chegando aqui no final, irmãos. O adversário em campo. É um outro tópico que eu elenquei aqui que eu considero muito importante. Trata-se de análise do oponente. Percebam que nessa trajetória desse campeonato que nós estamos passando nesta terra, é algo que nós não temos concorrente. Olha que legal, irmão. O irmão Iglesias não é meu concorrente. O Ampere que não é crente, que não conhece a palavra de Deus, não é meu concorrente. O único com quem eu concorro é comigo mesmo. Agora sim, não vamos negligenciar que nós temos um inimigo em comum. A palavra do Senhor fala ali, o inimigo de vossas almas. Ele está como um leão ao redor. E está só estirando um pezinho para ir lá e... Vem cá, bebê, vem. Tragar, né? Tragar. Essa é a palavra. Ele está nos rodeando 24 horas por dia. Todos os dias, querendo um pezinho para que você se desvie, para que você blasfeme, para que você abandone sua fé. Esse é um inimigo que está impedindo muitas pessoas de se aproximar de Deus. Mas o Senhor é bondoso. O Senhor, Ele nos dá todas as condições de nós seguirmos Ele. 1 Pedro 5,8 nos alerta. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Essa aqui é a palavra de 1 Pedro 5,8. Esse é um alerta, irmãos. O apóstolo Paulo também fala, né? Quem pensa em continuar de pé, se manter de pé, né? Cuide-se para não cair. Então, são tantas coisas que a palavra do Senhor nos ensina que é impossível, irmão. Assim, se você fizer o mínimo, você ficar de fora. Primeiro da grande final e também da vitória. Vitória final. Só não vai para a eternidade, só não vai passar a eternidade com Cristo quem não quer mesmo. Quem não acredita nisso. É claro que aqui nós não vamos entrar no mérito da metafísica. Será se isso existe? Não, isso é uma questão de fé. A fé, ela está acima da física, da filosofia. A fé é uma coisa que você sabe que existe, você tem uma convicção tão grande, você não está tendo, mas você sabe que existe. É como se fosse um vento. O vento você não vê, né? Mas você sabe que ele existe. Você sente ele. O frio, você não vê o frio, mas você sente o frio. A nossa fé, ela é racional, ela está firmada na palavra do Senhor, está firmada naquele que tudo pode fazer. Então, irmãos, sabendo que nós temos um adversário, não vamos entrar em campo despreparado. Não é verdade? Quem vai para uma guerra despreparado está pedindo para, perdão da palavra, para se lascar, né? Devemos ir para a guerra, devemos ir para o jogo nesta vida de uma forma preparada. Nós temos um oponente real. E é engraçado que o nosso oponente, ele não é apenas um oponente real. Ele tem tática, ele tem estratégias. Agora, pega um despercebido que não tem uma estratégia de defesa, ele vai devorar mesmo, como um leão, ele vai devorar. Pode ter certeza disso. Ele não está para brincadeira. O que mais ele quer é afastar as pessoas, né, do propósito de Cristo, que é a vida eterna. Ele já está condenado. Sabemos, né, que Satanás já está condenado. Isso é um fato. Só que ele não quer ir sozinho. Quanto mais gente que puder, ele vai levar. Isso é um fato. A estratégia dele, irmão, é um objetivo muito claro. É fazer você desistir, fazer você desanimar, criar divisão na igreja, semear o engano, roubar o seu foco do alvo principal.
Ele quer que você cave a sua própria derrota, a sua própria expulsão de campo, vamos dizer assim. E para isso nós temos que ter uma contraofensiva, né? Não vamos deixar, né, ele pintar e bordar de graça, né, irmãos? Mas aqui está a chave da nossa vitória. Nós não jogamos para vencer, nós jogamos a partir da vitória que já foi vencida por Cristo. Você é um vencedor. Creia nisso, irmão. Você é um vencedor. Nós já vencemos. A parte mais difícil já foi feita por Jesus na cruz. Só precisamos crer, sermos batizados e continuarmos nessa jornada. Nós temos o que para nos orientar? Nós temos 2 técnicos perfeitos. Enquanto uma seleção tem um, é só um que tem hoje, né? Na época, quando eu acompanhava a seleção brasileira em 94, e quando ela foi, né, tetra e penta, tinha o técnico que tinha um auxiliar lá, né? Não é assim que funciona hoje? Já tem isso aí? Quem entende futebol me ajuda aqui. Então tá como era antigamente. Mas nós temos 2 técnicos perfeitos. Quando Jesus estava entre nós, antes de ele partir, ele deixou um outro consolador, que é o Espírito Santo. E ele foi para o céu. Está sentado à direita do Pai, fazendo o quê, irmão? Intercedendo por nós. Essa é a palavra do Senhor. Jesus está no céu, irmão, ele não está com a sua mão encolhida. Ele não está com a sua boca fechada. Ele não está com o seu ouvido tampado. Ele está intercedendo por nós. E ainda assim, ele nos enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que, como nós já aprendemos, nos auxilia para tomar as decisões corretas, para nós agirmos de acordo com a vontade de Deus, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, irmãos, caminhando para o final aqui, vamos falar agora sobre as finais da grande final, o apito final. Nós devemos encarar isso, irmão, que o fator tempo para nós é algo de extrema importância. Ninguém conhece o amanhã. Jesus pode voltar para mim hoje. Jesus pode voltar para algumas pessoas hoje ainda. Jesus não precisa aparecer agora no céu para que algumas pessoas tenham esse ciclo encerrado, vamos dizer. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Então, o fator tempo, ele corre para todos nós. O relógio, ele corre para todos nós. O tempo de Deus é diferente do nosso. Hebreus 9:27 é implacável quando ele diz o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo, irmãos. Ou seja, que Deus nos livre disso agora. Eu quero viver por muitos anos. Mas eu posso fazer alguma coisa depois que, se Deus livre eu morrer, irmãos? Eu posso correr atrás da minha salvação depois de morto? O que a palavra do Senhor fala em relação a isso aí? Depois da morte, segue-se o quê? O juízo, irmãos. E o que nós aprendemos com isso aí? É que nós não devemos desperdiçar tempo. Nós devemos nos apressarmos em fazer parte desse time, dessa seleção maravilhosa que vai passar a eternidade com Cristo. Amém? Nós podemos concluir, então, irmão, que não haverá prorrogação. E isso é importante nós lembrarmos que existem doutrinas que pregam que você pode ter uma segunda chance. Mas, biblicamente, isso não é verdade. O tempo é quando? É amanhã? É agora, irmãos. O tempo é agora. Se você quer fazer parte dessa seleção de vitoriosos, das pessoas que já ganharam, porque Jesus venceu por nós,
Aceite hoje a Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor. O pódio exclusivos versus o pódio inclusivo. Na Copa do Mundo, apenas uma seleção levando a taça. Mais de 30 seleções voltam para casa de maneira frustradas. Todos os que permaneceram fiéis até o fim subirão ao pódio juntos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o meu apelo final nesta noite é o seguinte: a maior conquista que nós devemos ter não é um reconhecimento humano, não é uma taça de ouro, não é um título, não é a fama, irmãos. Tudo isso é bom? É bom. Ninguém vai negar que é bom, mas é passageiro. Isso é o segundo plano. O primeiro plano é o nosso alvo, é o nosso foco, é a nossa vida eterna. É legal a gente ter, né, o reconhecimento, os troféus são maravilhosos, mas eu posso lhe falar com certeza que os troféus, as medalhas, elas vão ficar numa prateleira ali, vão oxidar. Se for de ouro ou prata, a traça vai roer um dia. É passageiro, irmãos. Os recordes serão quebrados. A gente vê hoje, né, teve um... Hoje não, ontem, né, teve um jogo, né, que um jogador foi eleito não, foi conseguiu a marca de que fez mais gol, né? Foi da França. Sempre vai ter outros mais do que ele, irmão. Recordes são quebrados. A fama, né, passageira, ela passa. Daqui a 100 anos, quem vai lembrar do irmão Éder? Daqui a 150 anos, quem vai lembrar da menor criança que estiver aqui? Ninguém vai lembrar mais, irmãos. Todos nós teremos vagas memórias. Mas a nossa pátria não está aqui. A palavra do Senhor fala que a nossa pátria está onde? No céu, de onde vem o nosso Redentor. Que Deus e Cristo nos abençoe, que nós possamos refletir sobre este campeonato da salvação, desse prêmio, dessa grande final, e nós possamos estar todos nós aqui, ó, reunidos no grande dia, para sermos convidados pelo Rei dos Reis e ouvir aquela frase: vinde, bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Deus nos abençoe.